Por que o Espírito Santo inspirou os autores da Bíblia a registrarem os acontecimentos e as situações da história de Israel? As conquistas, as derrotas, a obediência, a infidelidade, o egoísmo, o orgulho. E por que ainda o mesmo Espírito Santo preservou esses ensinos até nós, com relação aos escritos de Moisés, depois de 3.500 anos, ainda estamos vendo os escritos de Moisés. Veja 1 Coríntios 10, 11, o que o apóstolo Paulo diz. Todas essas coisas sucederam a eles como exemplos de lições objetivas para nós, a fim de advertir-nos contra práticas das mesmas coisas. Foram escritas para que sirvam de aviso para nós, pois os tempos estão chegando ao fim. Escritos para nós. O que Paulo escreveu, esse texto de Paulo, tem 2.000 anos. E lá nesses 2.000 anos atrás, ele já dizia que estavam chegando no fim. Portanto, irmãos, nós estamos hoje 2.000 anos à frente, chegando ainda muito mais próximo do fim. Isso que foi escrito foram lições aprendidas, lições para servirem de exemplo. Paulo explicou que tudo o que aconteceu aos israelitas são exemplos e advertências para os seguidores de Cristo e os ajudarão a evitar os mesmos problemas, ou seja, eles aprenderão com esses exemplos. Esta é uma instrução pertinente para nós que vivemos no fim dos tempos. Deus concede ao seu povo o Espírito Santo para fortalecê-los com espírito de poder, de amor e de moderação, para que tome decisões corretas e siga seus ensinos. Cristo é a fonte da vida, e só Ele pode nos transformar em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, de modo que não vivamos conforme os padrões deste mundo, mas deixemos que Deus nos transforme pela renovação da mente, para que experimentemos a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Vamos ver como em seu ministério o Senhor Jesus aplicou os relatos do Antigo Testamento sobre o maná e a água. O Senhor Jesus Cristo, ele próprio, havia conduzido o povo no deserto e agora utilizou os eventos do Êxodo para ensinar verdades sobre ele próprio, sobre si mesmo. Veja João 4, 7 a 15, o encontro do Senhor Jesus com a samaritana. O verso 13, afirmou-lhe Jesus, quem beber dessa água tornará a ter sede. Sede física, estava falando da água do poço. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede, pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte para jorrar para a vida eterna. Aí o Senhor Jesus estava falando da água espiritual. Aquele que bebe da água espiritual do Senhor Jesus Cristo se transforma em fonte. Não somente não vai ter mais sede, mas vai se transformar em fonte para poder saciar, pelo exemplo, pelo testemunho, poder saciar a sede de outros. O Senhor Jesus pode dar água viva a todos que o pedirem. A mulher samaritana descobriu que Cristo oferece algo que ela não poderia obter em nenhum outro lugar. É Deus quem desperta em nós a sede interior por paz, alegria e felicidade. Portanto, somente Ele pode satisfazer. Veja o texto de Salmo, capítulo 4, versos 1 e 2. A minha alma tem sede pelo Senhor, ó meu Deus. A minha alma tem sede do Deus vivo. Somente o Senhor Jesus pode satisfazer a nossa necessidade espiritual, a nossa sede espiritual. No texto de João, capítulo 4, dos versos 31 a 51, Jesus se identifica como o pão da vida, o maná. O maná que o povo de Israel não sabia nem o que era. O que é isso? E aí surgiu a palavra maná. Maná significa o que é isso. Jesus é o pão e a água da vida. No contexto do maná, Jesus explicou que foi Deus e não Moisés quem havia provido esse alimento ao povo. Ele declarou: eu sou o pão da vida, quem vem em mim jamais terá fome. Jesus destacou 3 vezes que ele é o pão da vida, o pão do céu, o pão vindo do céu. João 6, 35, 41 e 48. Jesus é o pão e ele também é a água da vida.
Pão e água, irmãos, são alimentos indispensáveis para a nossa saúde física. E pão e água espirituais são indispensáveis para a nossa vida espiritual, para a nossa saúde espiritual. Assim como o maná no deserto era o pão do céu, a água da rocha era a dádiva de Cristo para saciar a sede do seu povo. Além desses aspectos físicos, o pão e a água também tinham significado espiritual, pois Jesus Cristo é o pão da vida e a água da vida. Por isso, somente nele a nossa sede e fome espirituais podem ser verdadeiramente saciadas. A gente vê, irmãos, o mundo procurando saciar a sua sede espiritual, a sua fome espiritual, das mais diversas maneiras. E Satanás engana esse povo que está procurando satisfação espiritual também das mais diversas maneiras, dos mais diversos modos, das mais diversas práticas e superstições. O Senhor Jesus é o único que pode nos assegurar nossa vida espiritual. O Senhor Jesus é o alimento necessário e suficiente para nos alimentar espiritualmente. Veja o texto de João 6,55. A minha carne é a verdadeira comida e o meu sangue é a verdadeira bebida. Quando nós participamos da Santa Ceia, irmãos, nós participamos do corpo de Cristo e do sangue de Cristo, simbolizados agora no pão e no vinho. Isso é participar da carne, da verdadeira comida. Isso é participar do sangue, da verdadeira bebida. Que o Senhor nos abençoe, irmãos, e cada vez que participarmos da Santa Ceia, participemos com alegria, falando assim, estamos participando do corpo de Cristo, estamos participando do alimento espiritual, que é indispensável para a nossa saúde e para a nossa força espiritual. Estamos também participando do sangue de Cristo, que é necessário e suficiente para nos dar saúde espiritual também. Que Deus nos abençoe e que a cada vez que participarmos da Santa Ceia, possamos participarmos com alegria, porque o Senhor Jesus é o pão e a água da vida.